composta. Continua sendo o mesmo esquema. Regra de 3, nós vamos ter valores conhecidos, mais de 3 agora, mas continua sendo o nome regra de 3, e um valor desconhecido. Por que ela vai ser composta agora? Como vocês já devem estar observando, nós vamos trabalhar com mais de 2 grandezas. Neste exemplo aqui, nós temos 3 grandezas. Então, a gente parte agora para a regra de 3 composta. Então, olha esse primeiro exemplo aqui. Se 6 impressoras iguais produzem 1000 panfletos em 40 minutos, em quanto tempo 3 dessas impressoras produziriam 2000 panfletos? Então, olhem agora quais são as grandezas que a gente tem. Impressoras, quantidade de panfletos e o tempo. 3 grandezas, regra de 3 composta. Tirando os dados que foi fornecido nesse problema, 6 impressoras produzem 1000 panfletos em 40 minutos. Em quanto tempo, a gente quer calcular a quantidade de minutos que vai levar, 3 dessas impressoras vão produzir 2000 panfletos. Agora nós temos que fazer o estudo das flechinhas. Agora a gente tem que fazer o seguinte, sempre nós vamos comparar as unidades, as grandezas, com a grandeza, a coluna que tem o X. Então, nós vamos comparar a grandeza impressoras com a grandeza minutos. Vamos esquecer, por enquanto, panfletos. Depois, nós vamos esquecer impressoras e vamos comparar panfletos com minutos. Se tivesse mais uma outra grandeza aqui, outra unidade, também pegava essa grandeza e comparava sempre com minutos e esquecia as outras. Então, vamos fazer separado. Por exemplo, vamos esquecer a grandeza panfletos. Vamos fingir que ela sumiu daqui. E vamos fazer aquele estudo. 6 impressoras, elas levam 40 minutos para fazer um determinado trabalho. 6 impressoras levam 40 minutos. Se eu diminuir a quantidade de impressoras, eu vou aumentar o meu tempo ou vou diminuir? Menos impressoras trabalhando, mais tempo vai levar. Então, menos impressora, mais tempo. Uma para baixo e outra para cima. Lembrando, se eu tivesse botado aqui para cima, não tem problema. Essa seria para baixo. Então, a gente viu que uma é inversa da outra. Primeiro, está resolvido. Agora, nós vamos esquecer que existe essa coluna aqui. Vamos trabalhar com essas duas. A gente vai fazer a nossa comparação somente essas duas. Imaginem, para fazer 1000 panfletos, eu levo 40 minutos. Para fazer 2000 panfletos, vou levar mais tempo. Então, mais panfletos, mais tempo. Mais panfleto, mais tempo. Elas vão ter o mesmo sinal, a mesma direção, essas flechinhas. Por que eu fiz isso? Porque agora, aquela coluna que não tiver de acordo com a coluna do X, vai ter que ser invertida. Só que agora entra um detalhezinho. Nós temos 3 grandezas. E as proporções, elas são duas. A igualdade de 2 razões. Como é que a gente resolve essa regra de 3 simples? É bem fácil. Primeira coisa, escreve-se a coluna do X exatamente como ela está. 40 está para X. Igual. Agora a gente olha o seguinte, quais são as colunas que estão com as setas na mesma direção da coluna do X? Panfletos. Então eu já vou escrever ela sem inverter. Minutos está para cima, panfletos para cima.
Então, eu não inverto a minha fração. Vai ficar 1.000 sobre 2.000. Falta aquela lá. Bom, aquela lá, a seta está para baixo e a outra está para cima. Então, eu tenho que inverter ela. Era 6 e 3, vai ficar 3 e 6. E entre elas eu faço uma multiplicação. Aqui, o que eu posso fazer para simplificar o meu cálculo? Corto esses 3 zeros e corto esses 3 zeros. Fica um número menor para mim trabalhar. Então, eu sigo trabalhando. 40 está para x igual. Sobrou 1. 1 vezes 3, 3. E aqui sobrou 2. 2 vezes 6, 12. Agora ficou uma proporção comum de fazer, simplesinha. Multiplico. X vezes 3 é x. 40 vezes 12 vai dar 480. 40 vezes 12, 480. X é igual a 480 divididos por 3. Dividindo isso aqui vai dar x igual a 160. 160. Ou seja, a resposta que o problema está querendo. Quantos minutos, em quanto tempo, 3 dessas impressoras vão produzir 2.000 panfletos. Então, em 160 minutos, 3 impressoras produzirão 2.000 panfletos. Então, o X da questão é o estudo dessas setinhas aqui. Se fizer um estudo errado, vai montar a proporção aqui totalmente diferente e vai dar um resultado diferente aqui no final. É isso aí. Então, nesse problema, é isso aqui. Está resolvido. 160 minutos. Nosso segundo exemplo aqui, a regra de 3 composta, o exemplo que está na apostila de vocês. Se foram empregados 4 quilos de fios para tecer 14 metros de uma maquete de fazenda, com 80 centímetros de largura, quantos quilos serão necessários para produzir 350 metros de uma maquete de fazenda com 120 centímetros de largura? Então, é um problema bastante simples de regra de 3 composta. Por que ela é uma regra de 3 composta? Olha as grandezas que ele está envolvendo. Quilos de fios para tecer metros de uma maquete, envolvendo a largura desta maquete. Então, quilos, metros e a largura. Então, 3 grandezas, regra de 3 composta. Então, vamos montar o problema. Se foram empregados 4 quilos para tecer 14 metros dessa fazenda que teria 80 centímetros de largura, quantos quilos serão necessários para produzir 350 metros da maquete? E essa nova maquete vai ter 120 centímetros de largura. Primeira coisa, vocês têm que fazer o seguinte, sempre leiam o problema, tirem as grandezas, montem o problema, vão lá do enunciado, montem, coloquem aqui as grandezas. Depois, façam uma revisão, ver se realmente vocês tiraram e colocaram tudo no seu devido lugar. Porque uma coisa que ficar fora do lugar aqui vai dar problema na hora de resolver. Fez a revisão, está tudo montadinho, a gente vai seguir para a nossa análise das nossas flechinhas. Sempre em função, a ideia vai ser em função da coluna que tiver o X. Então, vamos esquecer por enquanto essa aqui, a largura. Vamos
trabalhar só com essas duas. Se para fazer 14 metros dessa fazenda, eu preciso de 4 quilos, para mim fazer mais metros, consequentemente, eu preciso de mais quilos de fios. Então, mais metros, mais quilos. As duas setas para o mesmo sentido. Esqueço essa do meio agora, ó, e vou trabalhar somente com a outra, em função daquela lá. Esqueço que existe essa aqui. Bom, essa minha maquete, ela tem 80 centímetros de largura. Eu preciso de 4 quilos. Se ela tiver mais largura, eu vou precisar de mais quantidade de fios. Mais larga, mais quantidade de fios. Então, mais e mais segue também para o mesmo lado. Pronto, fiz o estudo das minhas setinhas, vou montar a minha proporção. Primeira coisa que eu faço, escrevo aquela que tem o x. Igual. Agora eu vou olhar aquelas que têm a mesma seta, a mesma direção, dado o x. As duas têm. Então é só eu copiar as duas. Ó. 14 sobre 350 vezes 80 sobre 120. Então eu sigo resolvendo. 4 está para x é igual. Para nós reduzir os nossos cálculos, vamos fazer esse cortezinho aqui. Ó. Tira esse zero, tira esse zero. Aí nós vamos fazer 14 vezes 8. 14 vezes 8 vai dar 112. E 350 vezes 12 vai dar 4.200. 350 vezes 12, porque eu cortei o zero. Ficou uma proporção simplesinha, faz o produto dos meios e o produto dos extremos. X vezes 112, 112x. 4 vezes 4.200 vai dar 16.800. É um número grande para nós trabalhar. Tem problema. Num concurso eles podem dar números grandes. Como nós já fizemos aula de como multiplicar e dividir, lá nas primeiras aulas, isso aqui a gente tira de barbada. Então, x é igual a 16.800 divididos por 112. Vamos vir para cá. Dividindo aquilo lá, ó, x vai ser igual a quê? 16.800 por 112, x é igual a 150. Ou seja, eles vão precisar de 150 quilos para fazer essa nova maquete com 350 metros e com 120 centímetros de largura. Então a resposta seria 150 quilos de fios. Segundo exemplo aqui, aliás, terceiro exemplo. Regra de 3 composta. 2 pedreiros levam 9 dias para construir um muro com 2 metros de altura. Trabalhando 3 pedreiros e aumentando a altura desse muro para 4 metros, qual será o tempo necessário para completar este muro? Então, a primeira coisa, a gente tira as grandezas. Então, envolvendo pedreiros, aqui, dias e o tamanho desse muro, a altura, metros ou altura, a gente colocar aqui. Então, 2 pedreiros levam 9 dias para construir esse muro que tem 2 metros de altura. Trabalhando 3 pedreiros, então agora aqui, 3 pedreiros, e aumentando a altura deste muro para 4 metros, qual será o tempo necessário para completar este serviço? Pronto. Tirei os dados aqui do meu problema, montei a minha regra de 3, vou fazer o estudo das minhas flechinhas, que eu considero o mais importante é esse estudo.
Não tem problema se na hora da prova vocês ficarem lá cochichando baixinho. Tem que fazer esse estudo da flechinha, senão não dá certo. Então, o que eu faço? Está aqui ó, a coluna que eu tenho que comparar. Eu esqueço, digamos, primeiro aquela lá. Vamos esquecer os pedreiros. Bom, vamos trabalhar aqui. Bom, para fazer 2 metros de muro, eu levo 9 dias. Para mim fazer mais metros de muro, mais dias. Então, mais metros de muro, mais dias. Aumenta a quantidade, a altura, vou precisar de mais dias. Pronto. Agora eu vou esquecer essa aqui, fazer conta que ela não existe no meu problema e vou só para aquelas duas lá. Bom, 2 pedreiros para fazer essa obra, eles vão levar 9 dias. Se eu botar mais um pedreiro, então mais pedreiros, eles vão levar menos dias. Mais, menos. Então, se aqui está para baixo, aqui vai ser para cima. Mais pedreiros, menos dias. Pronto. Analisei as minhas flechinhas. Agora eu vou montar a minha proporção. Primeira coisa, a coluna do X. Então, 9 está para X. Igual. Agora eu vou escrever aquelas que estão de acordo com a minha coluna. Esta aqui. 2 está para 4. E aquela outra que está ao contrário, a flechinha, eu vou inverter. Vezes 3 está para 2. Agora é só eu resolver. 9 está para X, assim como 2 vezes 3, 6. 4 vezes 2, 8. Proporção, x vezes 6, 6x. 9 vezes 8, 72. X é igual a 72 divididos por 6. Então, x é igual a 12. Ou seja, eles vão levar 12 dias para fazer esse muro que vai ter 4 metros de altura e vai trabalhar um pedreiro a mais. Então, lá nas nossas alternativas, a gente tem que procurar aquela que diz que vai levar 12. Sobre regra de 3, é isso aí. A regra de 3 simples e a regra de 3 composta, o operacional dela, como montar ela, é isso. A gente lê o problema, tira os dados e faz o estudo da flechinha. As simples vão ser só 2 colunas, a composta podem ser 3, 4, até 5 colunas. Não tem problema. Sempre na composta, a gente vai escrever a primeira coluna com o X, o sinal de igual, e todas as outras nós vamos botar elas multiplicando entre si. A gente tem que cuidar que aquelas que tiverem a seta ao contrário daquela do X que a gente fez o estudo, nós não podemos esquecer de inverter lá na hora. Depois faz a multiplicação de frações, que a gente já aprendeu como é que faz. Ela vai se transformar numa proporção simples, que a gente sabe que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, vai se transformar numa equação do primeiro grau, que eu falei bastante em aula. E tudo, a gente está em outro conteúdo e chega lá no final, resume em equação do primeiro grau. Então, não sabe a equação do primeiro grau, volta lá e estuda. Sempre precisa. E a gente vai resolver através da equação do primeiro grau. Então, regra de 3 é isso aí.